É tipo, pensar um exemplo aqui, aprender a dirigir carro. Você não vai fazer autoescola para aprender a dirigir carro a vida toda. Você vai lá fazer determinada X quantidade de aulas, né? E depois que você pegou a sua carteira, se você não fizer nenhum negócio errado, você vai dirigir para sempre, sem precisar ficar fazendo aulas. Inclusive, você vai dirigir sem nem pensar que você vai estar dirigindo, porque quantas pessoas aqui dirigem, por exemplo, e já fizeram uma viagem, é normal, todo mundo, né? Mas fizeram uma determinada rota que você chegou no final e você pensou, meu Deus, eu não pensei em absolutamente nada, em quando que eu ia soltar a embreagem, quando que eu ia trocar de marcha, quando que eu ia virar para cá, ligar o pisca, dar luz baixa, luz alta, entrou no automático. Quando você forma a sua carteira de renda passiva, de longo prazo, que é um investimento intocável, que você mesmo sabe que você não pode usar aquele dinheiro para viajar, para trocar de imóvel, aparecer uma oportunidade fantástica. Não, esse dinheiro ele tem um objetivo. É assim que você tem que tratar. E um grande erro é você pegar um dinheiro do curto prazo, querer formar essa carteira e daqui 6 meses já fazer alguma coisa e a bagunça tá pronta, tá? Então, só resumindo agora a parte do jeito certo de você fazer isso, né? Então, primeiro, você tem que estudar sobre o assunto. Parabéns para vocês que estão aqui comigo estudando sobre o assunto, aprendendo mais sobre isso. Um passo, então, para como começar. Beleza, eu vou começar a minha carteira aqui de renda passiva. Primeira coisa que você tem que ter, é óbvio, tá? Mas é uma conta em uma corretora de valores que não cobre taxa de corretagem para você investir lá. Por exemplo, Clear Corretora, Rico Corretora, Corretora do Banco Inter, são 3 exemplos que não vai te cobrar corretagem. O que é corretagem? É quando você faz um investimento e aí é cobrado uma taxa para você fazer aquele investimento. Essa taxa acaba com que o seu lucro acaba sendo corroído do seu investimento. Então não faz sentido, não queira ter uma corretora que te cobre corretagem, tá? Clear, Rico Corretora e Banco Inter não cobram taxas de corretagem. Perfeito? Segundo ponto de 6 aqui, 2 de 6. Se você for formar uma carteira de ações, você precisa pesquisar ações boas pagadoras de dividendos dos últimos 5 anos. Dividend Yield é o DY que você vai pesquisar. Um site para você pesquisar essas ações é um site que chama statusinvest.com.br, tá? Lá no site você consegue fazer trocentas seleções lá. E para começar a formar essa carteira, empresas que têm um bom dividend yield sendo pago aos investidores, pelo menos dos últimos 5 anos, tá? Terceiro ponto aqui, você precisa buscar fundos imobiliários que tenham um dividend yield entre 6% e 10% ao ano. Acima de 10%, eu recomendo um estudo muito mais minucioso para entender o porquê daquilo, porque aquilo não é normal. Onde encontro o payout de uma empresa? No site statusinvest.com.br, tá? Por exemplo, o que seria um bom dividend yield para uma empresa, olhando os últimos 5 anos? Acima de 4%. Tá? Acima de 4% já é um bom dividend yield dos últimos 5 anos. Eu não estou falando de um ano específico, tá? Vai ter anos mais, menos, mas mantendo uma média dessa. Ah, então dá uns exemplos de empresas aí que seriam boas para você pensar em dividend yield. A Taesa, Itaúsa, o Santander, o próprio Banco Itaú, o Banco Bradesco, BB Seguridade, que é a BBAS, tá? Que é a seguradora do Banco do Brasil, são empresas que pagam muitos dividendos, tá? Seguradoras como um todo tendem a pagar um bom dividendo também. São empresas que, assim, elas não vão sumir, tá? Por exemplo, seguradoras, bancos, distribuição de energia elétrica não é uma coisa que vai sumir, é uma coisa que não tem, é impossível não ter mais bancos, por exemplo, né? Hoje, mas o Nubank aí, mas é uma instituição financeira, mas o PicPay é uma instituição financeira e por aí vai. Quarto, do 6º item que eu mencionei aqui. Depois que você buscou analisar essas ações e esses fundos imobiliários, você precisa fazer o quê? Enviar dinheiro para a sua conta da corretora e comprar esses ativos. Tá? E aí você começa a formar essa carteira de ações e fundos imobiliários. Quinto, coloca em uma planilha ou um aplicativo para você acompanhar esses ativos, tá?
Vamos lá, um aplicativo para você utilizar, para você acompanhar a sua carteira. Kinvo. Kinvo é um aplicativo que você pode utilizar. Ricardo, compra fracionada ou junta para comprar o lote? Compra fracionado, tá? Não precisa aguardar para comprar o lote. A diferença, às vezes, é centavos e isso não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença é você ir aportando e comprando ao longo do tempo. Ah, eu boiei aqui, o que é esse tal de fracionado e lote? As ações, elas são negociadas em lotes de 100 unidades. Se você for comprar ações lá do Itaú agora, Itub4, você vai comprar no mínimo 100 ações. Só que se você usar o método fracionado, que é Itub4F, você pode comprar a partir de uma ação. Último ponto do passo para você começar aqui. Você tem que acompanhar periodicamente a sua carteira. Você pode comprar um ativo e esquecer ele lá? Não. Você não pode comprar um ativo e esquecer lá. Principalmente se é fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles frequentemente fazem um processo chamado de subscrição, que é ali que você pode acelerar os teus ganhos, tá? Ter ganhos às vezes de 10, 15, 20% no momento da aplicação, então você tem que acompanhar. Então, tenha uma carteira somente do tamanho que você consiga acompanhar. Se você acha que 5 ações está bom para você acompanhar, perfeito, compra 5 ações de setores diferentes e está tudo bem, tá? Fundos imobiliários é a mesma coisa para você fazer isso.